Sim, diferente de muita gente que vê na internet porque, despertou pra conspiração, cara, eu tô nessa desde os 16 anos, eu tenho 42, tá? Eu passei por um período, há uns 8 anos atrás, onde eu sofri gang stalking, fui perseguido por essas pessoas, passei uma série de coisas, tá? Que eu só conto no conteúdo fechado também, em um dos conteúdos fechados, na verdade, não é nem todos, é só em um deles, né? Que eu tenho liberdade pra falar isso. Não é liberdade, mas eu sinto que dá pra falar, que eu posso falar lá dentro, tá? Que é no Metafísica, Mistérios Não Ditos. Porque se eu falar abertamente que dá problema, pessoal, vocês não têm noção, dá problema. É igual o Mike Leão lá, o cara foi lá, o que aconteceu? E foram invadir a casa dele, mataram a cabra, foram lá, fizeram difamação total em cima do cara, na internet, e isso é verdade, tá? Eu cheguei a essa conclusão. Vou mostrar aqui, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Mas a pressão é grande. Queremos teus HDs, né? Queremos teu computador, é desse nível. Se você descobre e tem como provar alguma coisa, você se torna um alvo da contenção do comando oculto, tá? É assim que funciona. Então, pessoas já falaram sobre isso. O primeiro vídeo que eu falei aqui no Além da Nuvem foi falando do Max Spears, que era um cara que falava de ufologia e falava de gangstalking. Ele foi fazer uma palestra lá na Polônia, se eu não estou enganado, tá? Americano. Acho que é na Polônia, é um país lá pro lado do leste europeu. E ele acabou entrando em contato com uma mulher lá, foi dormir na casa dessa pessoa e ele morreu, saindo um líquido preto dele, né, basicamente, e ele perdeu a vida, enfim, e ele falava sobre ufologia e gangstalking, tá? E naquela palestra, especificamente, era um evento sobre ufologia, e ele estava lá para falar do gangstalking, que é a perseguição por esses comandos, esses grupos aí, comandos ocultos, tá? Então isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, e ninguém fala, tá? Então, assim, o pessoal entra falando de conspiração na internet e não fala disso, ele simplesmente não está tocando no principal assunto da questão toda, tá? Para começo de conversa, que é o ponto central do filme do dia D. Só que assim, parece coisa de ficção científica, até o momento que você vê que não é. Você descobre que não é. Tá? Porque a coisa é tão absurda, é tão bizarra, que você não consegue... assim, eu achava que eu sabia de conspiração há 8 anos atrás, eu já tinha canal no YouTube, tá? 2019, 7 anos atrás. Eu já tinha canal no YouTube, tá? Eu fiquei mais em estado psicológico, mental, pior que o Mike Leão ficou, tá? Que eu passei. Então é assim que funciona, não é brincadeira isso aí. Então, qualquer outra coisa que você falar, nova hora, é aquela coisa, né? Se eu falar o termo completo, mas o novo Zordo, né? Ciclorum. Se eu falar em português, vai aparecer aqui embaixo, vai tirar engajamento. Quando você entra no assunto que realmente racha com a parada toda, eles te travam, basicamente. Tá? Então, agora não, agora tá começando a vir à tona. Então eles estão começando a querer falar. Apesar que o filme, pelos comentários que eu vi, não é um filme assim que revela tudo e que vai trazer os caras como os bonzinhos da coisa, essa parte que coloca eles como os bonzinhos, você inverte, porque não é. Tá? Não é mesmo. Tá? É muito pelo contrário, é assim, ó, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. É isso mesmo, tá? Ou pega o braço, né? É ao contrário disso. Né? Na verdade, o negócio é assim. Existem seres pessoas... todo mundo é um ser, basicamente. Seja você uma nova alma vivente ou uma alma vivente muito antiga. Né? Existem almas de nefilins, existem almas de anjos caídos, existem almas de seres que foram hibridizados no passado, que foram criados por esses anjos caídos,
né? E isso é uma coisa que não acabou, tá? Isso continua sendo feito, criação de seres de formas artificiais. A magia fala disso e não só fala nos livros, como é praticado diariamente, tá? Por muita gente por aí. Então, é um ponto, né? E existe uma conexão com esse outro lado, que é o que o Rony Vernet trouxe, que eu achei muito importante, a grande contribuição que ele teve nesse sentido, no campo da ufologia, foi esse, né? Basicamente o termo ufologia nem é legal, né? Porque nem existe mais o termo UFO, né? Então, mas enfim, a gente entende o que é, né? Objetos voadores não identificados. Cara, a última coisa que disso se trata é de objetos voadores, tá? Objetos voadores, assim, beleza, é legal, interessante, é só o aspecto tecnológico. Mas o que é mais importante? Se você olhasse para o mundo, se você fosse uma espécie do futuro que chegasse aqui na Terra para olhar a gente agora, vamos falar assim, ou de um local mais evoluído, seja como for, e olhasse o ser humano dirigindo, pilotando uma moto, uma Harley Davidson, que eu gosto, pilotando uma Harley. Tá, beleza. O que é mais importante para aquele ser? A Harley ou a pessoa? Depende. Se você quer saber só de tecnologia, você vai se interessar pela Harley. Mas se você se interessar pelo aspecto da natureza da realidade, da própria natureza desse local que nós vivemos, espiritual, etc., você vai se interessar pelo ser que está ali. Tá? Então, assim, a ufologia, ela estuda UFOs. São objetos voadores não identificados. E tem um problema aí. Isso já é feito de propósito para te manter distanciado da questão em si principal, que não é essa. A tecnologia é só um detalhe que a mitologia sempre falou dela a respeito. É um detalhe útil para nós. Tá? Mas existe muito mais do que isso. Então, nessa questão toda existe uma conexão. Tá? Vai existir uma conexão. Então, por exemplo, foi falado nesse último conteúdo fechado nosso, até pelo senhor Eduardo, Relógio do Criador, canal Yeshua, algo bem interessante. Eu vou dar um spoiler aqui, não do filme, mas da nossa aula fechada. Que na tradição judaica antiga, acreditava-se, ele é judeu, né, messiânico, ou seja, judeu que acredita em Jesus Cristo, que Cristo é o Messias, né? Então, judeu por família, né? Enfim, de família, pai, mãe, tudo. Então, porém convertido ao cristianismo, né? E ele fala que existe uma tradição judaica antiga que fala que os cervos são os únicos animais que conseguem aguentar um espírito, uma alma, enfim, uma alma vivente de um nefilim. Lembra que são nefilins na Bíblia? Gênesis 6,14. Homens e mulheres, os anjos, alguns, na verdade não é nem anjos que fala, né? Os filhos do Altíssimo, os Elohim, né? Filhos do Criador, desejaram as mulheres humanas e tiveram filhos e filhas com elas, e delas nasceram os nefilim. Tá? Então são os filhos dos anjos caídos, basicamente. Tá? Então isso é um grupo que viveu na Terra. Aí quando a gente vai ver essa galera, né, os descendentes da realeza, a prole do príncipe, porque eram principados, afinal o celeste é um reino, né? Então quando eles caem, eles eram príncipes e caem, basicamente. A gente entra na questão dos filhos do céu, né? Enfim, ou a prole do príncipe, os Anunnaki. Os Anunnaki fizeram seres, basicamente, usando magia ou tecnologia metafísica. Tá? E para servi-los, né? Porque eles não queriam ter que fazer a mineração, trabalhar, etc. Né? Então eles tinham que fazer uma mineração, especialmente de ouro, né? De metais. E aí acontece meio que uma guerra civil entre esses seres que eram como se fosse o equivalente mesopotâmico dos deuses egípcios, né, vamos falar assim, então, ou dos deuses gregos.
greco-romanos, né, para ir passando de lá do Oriente para o Ocidente, o raciocínio, e ali eles vão continuar, eles vão ter filhos, eles vão criar raças, enfim, e tudo isso se torna alma vivente. É um termo que você tem também no misticismo judaico, que fala sobre isso, as almas viventes. É um termo cabalístico bem usado até, mas eu não me lembro porque eu não pratico cabala, né? Mas eu sei que é um termo, alma vivente. Vamos pegar aqui. Não vou lembrar de cabeça. Então, Nefesh. Eu ia falar Nefesh, mas eu não falei para não errar, né? Enfim, não tinha certeza. Nefesh Hayah, né? Então, indica a totalidade do ser vivo, humano ou animal. E aqui tem uma observação que é gerada por Iá, né? Deixa eu ver se está certa. Na Bíblia, a fórmula da vida não é possuir uma alma imortal, mas sim a união do pó da terra com o fôlego divino, exatamente. Então você tem ali o Ruach, você tem o fôlego divino, que resulta na criatura viva. E veja que mesmo nascendo como alma vivente, não quer dizer que todo mundo é espírito não, tá? Porque o espírito, ele é ressuscitado, ele é a conexão com o divino mesmo, de fato. É a herança da imortalidade, é recuperar, tomar posse da herança da imortalidade do ser, como um todo, né? Na verdade, nem é como um todo, porque o corpo mesmo em si, ele acaba ficando, né? Então, o espírito é o corpo divino, em essência. A alma é o que se compõe junto com o corpo para ter a experiência. Então, tudo é alma vivente, basicamente. E quando um ser é criado, até na magia mesmo, um ser artificial, né? Vamos colocar assim, na magia dos deuses. Eu tenho uma aula sobre isso, a magia dos deuses da Mesopotâmia. Tá lá dentro do nosso conteúdo fechado,